É muito importante a gente estar aqui reunido nesse momento onde um livro que se fez há 20 anos atrás é relançado para uma nova geração e com tanta coisa importante que ele nos traz nessa ponte entre Brasil e Portugal. Nós fazemos um trabalho bem consistente entre os dois países. Estivemos agora na Fliport, que é o Festival Internacional Literário de Pernambuco, que já existe há 13 anos, uma edição onde já esteve Mia Couto, Água Lusa e vários nomes da comunidade lusófona, de escritores renomados. E também temos uma parceria com a Casa de Portugal em São Paulo e o Gabinete Português de Leitura em Recife. Então, todos os anos nós fazemos esse trabalho consistente em Portugal e no Brasil, e não só. Também alguns países em que a língua portuguesa é trabalhada também com a comunidade luso-brasileira. Então, Jorge, parabéns, muito obrigada por esse momento, por nós estarmos aqui lançando a segunda edição do Princípio do Mundo, e passo a palavra para o Dr. Guilherme. Na obra que começa por nos ser oferecida a partir justamente do reconhecimento de Pero Vaz de Caminha e dessa sua extraordinária carta, que constitui hoje mesmo um exemplo, e o exemplo como fator de paz. Olhamos em volta e o que é que vemos? Guerra. O que é que vemos? Violência. O que vemos? Terror. O que vemos é exatamente o contrário daquilo que significa a mensagem fundamental desta obra. Eu apenas neste momento quero, sobretudo, agradecer a persistência do professor Jorge Chichorro Rodrigues, e nós, o Centro Nacional de Cultura, tem apoiado designadamente um conjunto extraordinário de obras pedagógicas de divulgação para dizer que a língua portuguesa é uma língua plural, é uma língua diversa. Eu quero voltar a felicitar o professor Jorge Chichorro Rodrigues, porque afinal, com este livro, ele permite-nos revisitar aquilo que é esse momento mágico, que é a abertura à globalização, ao universalismo, o humanismo universalista de que falava o nosso Jaime Cortesão. Nunca me canso de enaltecer o mérito cultural dessa coleção. Mestre da língua portuguesa, o Jorge Chichorro Rodrigues escolheu mais de 3 dezenas de autores de todo o mundo da língua portuguesa, literalmente, todos os países da CPLP, sem exceção, e de facto também por aí fui cada vez mais apreciando o mérito literário do Jorge. Os livros do Jorge são escritos num português muito escorreito, literariamente muito bem conseguido, mas é uma prosa muito fluente, que se lê, de facto, muito bem, com grande rigor, com grande sentido de subtileza literária. É uma história magnífica, aliás, isto é um guião de um filme. Se Portugal fosse um país que valorizasse devidamente a sua história, o que manifestamente não acontece, enfim, e se também tivesse alguns recursos, obviamente, por exemplo, o cinema, como sabemos, é uma arte, a sétima arte é uma arte dispendiosa, mas, enfim, se nós tivéssemos recursos, que apesar de tudo ainda vamos tendo, e sobretudo se tivéssemos vocação e disponibilidade e vontade, com vontade e com boa vontade faz tudo ou quase tudo, este livro poderia ser um excelente guião de um excelente filme. A pertinência de uma obra como esta, que sem escamotear tudo aquilo que se passou, e o Jorge, e sendo isto uma obra de ficção, enfim, de semi-ficção, dá conta do que é que se passou no Brasil, até aos dias de hoje, não escamoteia o essencial dessa mesma história, e sobretudo tem uma visão de futuro, e daí de facto essa personagem que penso que é o grande achado desta obra, o Antão Clemente da Silva,
aliás, as iniciais coincidem com o Agostinho da Silva, né? ADS, não é para cá, certamente. Esta viagem, que aqui é reconstituída, a chegada a esse território que viria a ser o Brasil, é o princípio, não do mundo, agora estou a falar em termos mais geográficos ou materiais, mas é certamente o princípio da consciência do mundo. Foi isso que o Agostinho da Silva viu no Brasil, uma espécie de quase quente câmara de um quinto império, e é isso que o Jorge magnificamente reconstitui neste livro. Há aqui neste romance uma série de nuances que partem da realidade histórica. Não é uma fantasia, é real. É algo verdadeiramente real. É a história do Brasil, em que Pedro Álvares Cabral é personagem, Pedro Vaz de Caminha também é personagem, e depois há os índios que viviam em ocas, portanto há muita informação sobre a cultura autóctone, ocas, tabas, etc. Há palavras do tupi que aparecem neste livro, e para mim foi realmente uma enorme descoberta. Para mim foi também um achamento. Um livro é uma viagem, e este livro foi uma grande viagem de descoberta de um país unido pela língua portuguesa, um país que tem como raiz a língua portuguesa. E por muitos alemães, polacos, chineses, africanos que vão para o Brasil, a raiz é portuguesa, índia, muito fortemente índia, isto tem que ser dito, e muito fortemente africana. Portanto, estas três matrizes são fundamentais. A indígena, o tupi-guarani, o português e o africano. O africano que foi levado para as Américas, como sabemos, para trabalho escravo. E isso nunca é escamoteado. Nós temos que ser honestos com a história e temos que mostrar o que é bom e o que é mau. E, portanto, este livro tem uma série de informações úteis para quem quer conhecer história, para quem quer, através de uma narrativa, de uma ficção, conhecer os primeiros tempos do Brasil, o Brasil que foi achado por Pedro Álvares Cabral. A viagem de Pedro Álvares Cabral era para a Índia, foi para a Índia, mas houve um desvio, muito provavelmente, para tomar posse daquelas terras. Portanto, há muita informação histórica neste livro, há muita informação histórica, mas ficcionada, porque a ficção é um patamar diferente da realidade. Ou seja, se eu estivesse a contar isto objetivamente, de forma crua, o livro não teria interesse. Seria um livro de história. A ficção permite-nos o sonho que verdadeiramente é aquilo que move a humanidade. É o sonho. E este livro está cheio de sonhos. E desse sonho nasceu um grande país, uma grande pátria da língua portuguesa, onde cabem todas as culturas do mundo, onde cabem todas as religiões, onde cabem maneiras de ser completamente diferentes. Em 26 estados que tem o Brasil, penso que são 26, temos São Paulo, que é o estado do trabalho, a locomotiva do Brasil. Temos o Rio de Janeiro, que é o postal turístico do Brasil, que é uma maravilha, não é? Temos a Bahia, que é a fonte onde nasceu o Brasil, e este livro está completamente ligado à Bahia. A Bahia é onde começou o Brasil. Quero agradecer também àqueles que vieram até aqui, foram muito simpáticos em terem vindo até aqui, e então, por mim, chega. Acho que já falei um bocadinho demais, e obrigado a todos. Deus.